O barro vermelho grudava nas botinas gastas de Maria das Dores enquanto ela atravessava o terreiro da fazenda dos Almeida naquela tarde de junho de 1947. O céu de Poços de Caldas estava carregado, prenunciando chuva, e o vento frio da serra trazia consigo o cheiro de terra molhada misturado ao aroma forte de café que secava nos terreiros vizinhos. Ela segurava com as duas mãos um balde de madeira cheio d'água, pesado demais para uma moça grávida de 7 meses, mas ninguém ali se importava com isso. Para os patrões e para os outros empregados, Maria era apenas a moça perdida, a que tinha se deixado enganar por homem casado e agora pagava o preço da sua vergonha. A barriga grande esticava o vestido simples de chita desbotada e Maria sentia as costas doerem a cada passo. O filho mexia dentro dela, chutava forte, como se quisesse lembrar que estava ali, que era real, que merecia nascer mesmo que o mundo inteiro tivesse virado as costas para sua mãe. Ela apertou os lábios, segurando as lágrimas que teimavam em vir. Chorar não adiantava nada. Não tinha adiantado quando o pai da criança sumiu no mundo dizendo que não era problema dele. Não tinha adiantado quando a própria mãe a expulsou de casa, gritando que não criaria filho da vergonha. Debaixo do seu teto. E certamente não adiantaria agora, enquanto carregava a água como uma mula de carga. O balde pesava tanto que seus braços tremiam. Maria parou por um instante, respirando fundo, sentindo o suor frio descer pela testa apesar do vento gelado. Precisava chegar até a cozinha, onde Dona Sebastiana esperava aquela água para fazer o jantar dos patrões. Se demorasse, levaria bronca. Se reclamasse, perderia o emprego. E sem emprego, ela e o filho que carregava no ventre morreriam de fome debaixo de alguma ponte. Era simples assim. Cruel assim. Ela deu mais alguns passos, mas a chuva começou a cair. Primeiro foram gotas grossas e esparsas. Depois virou um temporal, daqueles que transformam o chão de terra em lamaçal em questão de minutos. Maria apressou o passo, mas era tarde demais. O barro escorregadio não perdoava. Seu pé direito deslizou para frente. O esquerdo não conseguiu sustentar o peso do corpo e do balde, e num movimento que pareceu acontecer em câmera lenta, ela sentiu o mundo girar. O instinto materno foi mais rápido que o medo. Maria largou o balde no ar e levou as mãos à barriga, tentando proteger o filho a qualquer custo. Foi de lado que ela caiu, mas o impacto a jogou de bruços na lama vermelha que agora cobria todo o terreiro. A dor foi imediata e aguda, cortando suas costelas como uma faca. A água do balde se espalhou ao seu redor, misturando-se com a chuva e a lama. E Maria ficou ali, caída, com o rosto enfiado no barro, sem forças para se levantar, sentindo o peso imenso da barriga pressionando contra o chão molhado. Foi então que ela sentiu uma pontada forte no baixo ventre, depois outra. O bebê se mexeu freneticamente, como se estivesse assustado, e Maria começou a tremer. Não, meu Deus, não agora. Ela sussurrou com a boca cheia de barro, as lágrimas finalmente descendo sem controle. Não tira meu filho de mim. É a única coisa que me restou. Ela tentou se erguer, apoiando as mãos trêmulas na lama, mas seus braços não tinham força. A barriga grande atrapalhava qualquer movimento. A chuva caía cada vez mais forte, encharcando seus cabelos escuros, sua roupa simples, lavando o barro do seu rosto só para que mais barro tomasse seu lugar. Maria das Dores estava ali, caída como um animal ferido, sozinha debaixo da tempestade, grávida e abandonada, sem ninguém no mundo inteiro que se importasse se ela vivesse ou morresse. Ou pelo menos era isso que ela pensava. As mãos que a seguraram pelos braços eram grandes, calejadas, firmes.
Num movimento decidido mas cuidadoso, alguém a ergueu do chão como se ela não pesasse nada. Maria sentiu-se sendo levantada, apoiada, protegida da chuva por um corpo maior que o dela. Quando finalmente conseguiu limpar os olhos e enxergar através da água que escorria pelo rosto, ela se deparou com um homem alto, de ombros largos, chapéu de couro encharcado e olhos escuros que a observavam com uma intensidade que ela não conseguia decifrar. "Cê tá machucada?" A voz era grave, rouca, com o sotaque carregado do interior mineiro. Maria tentou falar, mas só conseguiu tremer. As pontadas no ventre continuavam, e ela instintivamente levou as mãos à barriga, verificando, sentindo o bebê se mexer. Ainda estava vivo. Graças a Deus, ainda estava vivo. "O menino", ela conseguiu sussurrar, a voz quebrando. "Acho que o menino." O homem olhou para a barriga dela, e por um instante, Maria viu algo passar por aqueles olhos escuros. Dor. Uma dor antiga e profunda, que ela reconheceu porque era parecida com a sua. Mas foi só um instante. Logo ele desviou o olhar e, sem pedir licença, passou um braço por baixo das pernas dela e outro por trás das costas, erguendo-a no colo como se carregasse uma criança. "Você não vai ficar aí no barro", ele disse simplesmente, começando a caminhar em direção ao casco da fazenda. Maria quis protestar, dizer que conseguia andar sozinha, que não precisava de ajuda de estranho, mas seu corpo dolorido e exausto atraiu. Ela se viu encostando a cabeça no ombro largo daquele homem desconhecido, sentindo pela primeira vez em meses o calor humano de alguém que não estava ali para julgá-la. As lágrimas vieram de novo, silenciosas, misturando-se com a chuva que ainda caía forte. Se você está gostando dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nenhuma narrativa emocionante do interior brasileiro. De que cidade você está assistindo? Quando chegaram à varanda da casa grande, Dona Sebastiana, a cozinheira, apareceu na porta com os olhos arregalados. Era uma mulher gorda, de meia idade, com um lenço amarrado na cabeça e um avental sujo de farinha. Ao ver Maria no colo daquele homem, sua expressão passou de surpresa para desaprovação num piscar de olhos. "Seu Antônio Caetano", ela disse com a voz carregada de veneno, disfarçado de cortesia. "Que surpresa o senhor por essas bandas. E carregando essa..." "Moça, Antônio Caetano." O nome ecoou na mente confusa de Maria. Ela tinha ouvido falar dele. Todo mundo na região conhecia Antônio Caetano, o fazendeiro viúvo que morava sozinho na fazenda Santa Rita, 3 léguas dali. Diziam que ele era homem de poucas palavras e muita rispidez, que não se misturava com ninguém desde que a esposa morrera há 3 anos. Diziam também que ele era justo, mas duro como pedra, e que ninguém se atrevia a contrariar suas ordens quando ele resolvia falar. Ela caiu no barro, tá grávida e carregando peso que não devia. Antônio disse sem rodeios, entrando na varanda e depositando Maria cuidadosamente numa cadeira de balanço velha que ficava ali. "Cadê seu Almeida?" "Tá na cidade, só volta amanhã", Dona Sebastiana respondeu, cruzando os braços sobre o peito volumoso. "Mas isso não é da conta do senhor, seu Antônio. A moça trabalha aqui, e se ela caiu foi porque é desajeitada. Não precisava se dar o trabalho de... A moça tá grávida de quantos meses?" Antônio a interrompeu, virando-se para encarar a cozinheira com aqueles olhos escuros que não piscavam. 7, acho. Dona Sebastiana resmungou. "Mas ela é forte, aguenta. Mulher de roça aguenta de tudo. Mulher de roça não é burro de carga." A voz de Antônio saiu baixa, mas tinha um peso que fez Dona Sebastiana dar um passo para trás. E mulher grávida de 7 meses não carrega balde de água pesando 10 quilos debaixo de chuva. Isso é matar gente. Um silêncio tenso se instalou na varanda. Maria, encharcada e tremendo de frio, observava a cena sem entender direito o que estava acontecendo. Por que aquele homem, aquele estranho, estava defendendo ela?
Ninguém nunca tinha defendido ela, nem a própria família. Com todo respeito, seu Antônio, Dona Sebastiana disse com a voz afiada: a moça é o que é, solteira, barriguda, sem família que preste. Os patrões deram emprego por pena, mas ela tem que ganhar a comida que come. Não é de graça. Maria sentiu a vergonha queimar suas bochechas. Era sempre assim. Sempre alguém lembrando ela do que ela era, do erro que tinha cometido, da desonra que carregava. Ela baixou a cabeça, mordendo o lábio para não chorar de novo. Já tinha chorado demais por um dia. E você acha que é tratando ela desse jeito que as coisas melhoram? Antônio perguntou, e havia algo perigoso no tom dele agora. Mulher caindo no barro de barriga e ninguém vê, ninguém ajuda. Que tipo de gente é vocês? O tipo de gente que não passa a mão na cabeça de quem faz errado. Dona Sebastiana rebateu, erguendo o queixo. Ela sabia o que estava fazendo quando se deitou com um homem casado. Agora aguenta as consequências. Maria fechou os olhos com força, desejando sumir, desaparecer, morrer ali mesmo para não ter que ouvir mais aquilo. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a voz de Antônio cortou o ar como um chicote. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A senhora já leu isso na Bíblia, Dona Sebastiana, ou só lê a parte que convém? A cozinheira ficou vermelha, abrindo e fechando a boca sem conseguir responder. Antônio não esperou. Ele se virou para Maria e pela primeira vez ela viu algo parecido com gentileza naquele rosto duro e marcado pelo sol. Como é seu nome, moça? Maria, ela sussurrou, a voz fraca. Maria das Dores. Ele assentiu lentamente, como se estivesse gravando aquele nome na memória. Depois tirou o chapéu encharcado, passou a mão pelos cabelos grisalhos e suspirou fundo. Maria das Dores, você tem algum lugar para ir? Família? Alguém? Ela balançou a cabeça, as lágrimas voltando a descer. Não, senhor. Não tenho ninguém. Antônio ficou em silêncio por um longo momento, olhando para ela com aquela expressão que Maria não conseguia decifrar. Dor, compaixão, talvez até raiva. Mas não era a raiva dela. Era a raiva de tudo aquilo, de toda aquela situação cruel e injusta. Então você vai ter, ele disse finalmente. A partir de hoje, você tem alguém. Maria ergueu os olhos confusa. Senhor? Amanhã cedo eu volto aqui com minha carroça. Vou falar com seu Almeida e vou te levar para minha fazenda. Tem uma casa de empregado vazia lá. Você vai morar lá, vai trabalhar no que puder. Mas nada de peso, nada que faça mal pro menino. E quando ele nascer, você fica lá do mesmo jeito até se recuperar e decidir o que quer fazer da vida. Mas o senhor nem me conhece, Maria conseguiu dizer, a voz tremendo de emoção e descrença. Por que o senhor faria isso? Antônio colocou o chapéu de volta na cabeça, cobrindo os olhos por um instante. Quando respondeu, sua voz estava ainda mais rouca, carregada de um peso que Maria não compreendia. Porque eu sei o que é perder uma criança que não chegou a nascer. E sei o que é ninguém fazer nada para ajudar quando a ajuda era tudo o que a gente precisava. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado de significado. Maria olhou para aquele homem, para aquele estranho que tinha erguido do barro, e viu nele algo que reconheceu imediatamente. Dor. Uma dor parecida com a dela. Uma ferida que nunca tinha sarado direito. Dona Sebastiana resmungou algo sobre meter o bedelho onde não é chamado, e voltou para dentro da casa, batendo a porta com força. Mas Antônio não se importou. Ele se virou para sair, mas antes parou na beira da varanda e olhou de novo para Maria. Descansa hoje, toma um chá quente. Amanhã cedo eu volto. Seu Antônio, Maria chamou, a voz saindo mais firme agora. Por que o senhor está fazendo isso? De verdade? Ele ficou parado ali, de costas para ela. A chuva ainda caindo forte lá fora. Por um longo momento, Maria achou que ele não fosse responder. Mas então, sem se virar, ele disse: porque tem coisas nessa vida que a gente não consegue consertar.
Mas quando aparece uma chance de evitar que outra pessoa sofra do mesmo jeito que a gente sofreu, a gente tem que tentar, nem que seja para aliviar um pouquinho o peso na consciência. E com isso, ele desceu os degraus da varanda e desapareceu na chuva, deixando Maria sozinha com seus pensamentos confusos, seu coração acelerado e uma sensação estranha no peito. Algo que ela não sentia há muito tempo. Algo parecido com esperança. Naquela noite, Maria mal conseguiu dormir. Ela dividia um quartinho minúsculo nos fundos da fazenda com outras 2 empregadas, mas as 2 tinham saído para visitar parentes na cidade vizinha. Estava sozinha ali, deitada num colchão fino sobre um estrado de madeira, ouvindo a chuva tamborilar no telhado de zinco. Suas mãos descansavam sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer de vez em quando, mais calmo agora. Ela pensava em Antônio Caetano, no jeito que ele a tinha erguido do barro com tanta facilidade, mas ao mesmo tempo com tanto cuidado. No modo como ele tinha enfrentado Dona Sebastiana sem pestanejar. Na dor que ela tinha visto nos olhos dele quando ele falou sobre perder uma criança. O que tinha acontecido com ele? Como a esposa dele tinha morrido. E a criança que ele mencionou tinha morrido junto ou antes de nascer. Como ele deixou entender. Maria não sabia nada sobre aquele homem, além das fofocas que circulavam pela região. Diziam que ele era viúvo, que vivia sozinho, que era duro, mas justo. Mas ninguém sabia da história completa. Ninguém falava sobre a dor que ele carregava. Assim como ninguém se importava com a dor dela. Maria fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem silenciosamente. Ela pensou no pai do seu filho, João Batista, o capataz da fazenda vizinha que tinha jurado amor eterno e sumido no mundo, quando ela contou que estava grávida. Pensou na mãe dela, Dona Aparecida, que tinha expulsado de casa, gritando pragas e dizendo que ela era a vergonha da família. Pensou nos olhares de desprezo que recebia todo dia, nas fofocas maldosas, na solidão que doía mais que qualquer pancada. E pensou em Antônio Caetano, aquele estranho que tinha aparecido do nada e oferecido ajuda sem pedir nada em troca. Será que ele voltaria mesmo amanhã? Ou aquilo tinha sido só palavras jogadas ao vento, um momento de piedade que ele esqueceria assim que chegasse em casa? Maria queria acreditar que não. Queria acreditar que ainda existia bondade no mundo, que nem todo mundo a via como um erro ambulante, que seu filho merecia nascer num lugar onde houvesse pelo menos um pouquinho de dignidade. Mas a esperança doía. Doía porque Maria já tinha esperado demais na vida. Tinha esperado que João Batista voltasse. Tinha esperado que a mãe a perdoasse. Tinha esperado que alguém, qualquer pessoa, estendesse a mão para ajudá-la a sair do buraco onde estava. E toda vez que ela esperava, a decepção vinha logo depois, mais pesada, mais cruel. O bebê chutou forte dentro dela, como se dissesse: "Eu tô aqui, mãe. Não desiste de mim." Maria abriu os olhos no escuro e colocou as 2 mãos sobre a barriga. "Não vou desistir", ela sussurrou. "Prometo que não vou. Não importa o que aconteça, você vai nascer. E eu vou cuidar de você. Mesmo que o mundo inteiro esteja contra nós, eu vou cuidar de você." Lá fora, a chuva continuava caindo, lavando o barro vermelho do terreiro, levando embora as marcas da queda de Maria. Mas as marcas na alma dela, essas não se lavavam tão fácil. Essas ficariam ali, profundas e doloridas, lembrando-a de tudo que ela tinha perdido. Ou talvez, apenas talvez, as marcas começassem a cicatrizar. Se Antônio Caetano voltasse, se ele fosse um homem de palavra. Se aquela queda no barro fosse, não o fim, mas o começo de algo diferente, Maria não sabia ainda, não podia saber. Mas pela primeira vez em meses, ela sentiu algo além de desespero e vergonha. Sentiu uma faísca pequena, frágil, quase imperceptível, de algo que se parecia com esperança.
e na escuridão daquele quartinho miserável, ouvindo a chuva cair lá fora, Maria das Dores finalmente conseguiu dormir, segurando firme aquela faísca, protegendo-a como protegia o filho no ventre. Porque às vezes, quando a gente já perdeu tudo, até a menor das esperanças se torna um tesouro valioso demais para se soltar. O sol ainda estava baixo no horizonte quando Maria acordou com um barulho de rodas de carroça rangendo no terreiro. Seu coração disparou. Ela se levantou depressa da cama, ignorando a dor que ainda persistia nas costelas, e correu até a janelinha do quarto. Lá estava ele, Antônio Caetano, com seu chapéu de couro e camisa de algodão cru, descendo de uma carroça puxada por 2 cavalos baios. Ele tinha voltado. Tinha realmente voltado. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Não era sonho. Não era promessa vazia. Aquele homem tinha dado sua palavra e estava ali para cumpri-la. Ela se arrumou o mais rápido que conseguiu, passando as mãos pelo cabelo embaraçado, tentando alisar o vestido amassado. Não tinha outro. Era o mesmo que tinha caído no barro ontem, lavado às pressas na bacia durante a noite. Ainda estava úmido em alguns pontos, mas era o que tinha. Maria pegou a trouxinha com suas poucas coisas, outra muda de roupa, um pente quebrado, um terço que a avó tinha dado antes de morrer, e saiu do quarto com o coração batendo forte no peito. Quando chegou à varanda da casa grande, Antônio já estava conversando com seu Almeida, o dono da fazenda. Era um homem gordo, de bigode aparado e olhos pequenos que sempre pareciam estar calculando quanto cada coisa valia. Ele olhou para Maria com aquela expressão de quem avalia gado no curral. "Então o senhor quer levar a moça?" Seu Almeida disse, coçando a barriga proeminente. "Não vejo problema nisso, ela não serve para muita coisa aqui mesmo, grávida desse jeito. Tá mais dando trabalho que ajudando." Maria baixou os olhos mordendo o lábio. Sempre assim. Sempre tratada como um peso, um estorvo, algo descartável. "Então tá combinado", Antônio disse secamente. "Ela vai trabalhar para mim agora." "Trabalhar?" Seu Almeida deu uma risadinha cínica. "Sei. Bom, o que o senhor fizer lá na sua fazenda não é problema meu. Só não venha depois dizer que não sabia o tipo de moça que ela é." O maxilar de Antônio se contraiu, mas ele não respondeu. Apenas se virou para Maria e fez um gesto com a cabeça em direção à carroça. "Vamos." Maria desceu os degraus da varanda, segurando firme sua trouxinha, sentindo os olhares de Dona Sebastiana e das outras empregadas cravados em suas costas. Ela sabia o que elas estavam pensando. Sabia as fofocas que começariam assim que a carroça sumisse na estrada. Arranjou outro homem. Mal o filho nasceu e já tá se encostando em viúvo rico. Esse tipo de mulher sempre dá um jeito. Mas Maria não ligou. Ou melhor, tentou não ligar. As palavras ainda doíam, sempre doíam, mas ela estava cansada demais para se importar. Cansada de tentar provar que era digna, que merecia respeito, que não era o monstro que pintavam. Se iam falar mal de qualquer jeito, que falassem. Ela tinha um filho para proteger, e isso era mais importante que a opinião de gente cruel. Antônio a ajudou a subir na carroça com um cuidado que Maria não estava acostumada. Ele segurou seu braço firme enquanto ela se apoiava, certificando-se de que ela estava segura antes de soltar. Depois subiu do outro lado, pegou as rédeas e estalou a língua. Os cavalos se puseram em movimento, e a fazenda dos Almeida começou a ficar para trás. Maria olhou pela última vez para aquele lugar onde tinha passado os últimos 4 meses. Não sentiria saudade, nem um pouco. A estrada de terra serpenteava entre morros cobertos de café e pastos onde o gado pastava tranquilo. O sol ia subindo devagar, iluminando a serra com aquela luz dourada do começo da manhã. O ar estava fresco, cheirando a capim molhado e terra úmida da chuva de ontem. Maria puxou a respiração fundo, sentindo os pulmões se encherem daquele ar limpo. E pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir algo além de medo e vergonha.
Eles cavalgaram em silêncio por um longo tempo. Antônio mantinha os olhos fixos na estrada, as mãos firmes nas rédeas. Maria o observava de lado, notando os detalhes que não tinha percebido ontem na chuva e na confusão. Ele devia ter uns 40 e poucos anos, talvez 50. O rosto era curtido pelo sol, marcado por rugas fundas ao redor dos olhos e da boca. Tinha cicatrizes nas mãos, calos de quem trabalhava pesado. Era alto e forte, mas havia algo de pesado nele, como se carregasse um fardo invisível nos ombros. O Senhor não precisa fazer isso, Maria disse de repente, surpreendendo a si mesma. Eu sei que vai dar o que falar. As pessoas vão pensar coisas. Antônio não tirou os olhos da estrada. Deixa pensar. Mas o senhor tem nome a zelar. É fazendeiro respeitado. Eu sou só uma moça que caiu no barro grávida e ninguém ajudou. Antônio a interrompeu, virando-se para olhá-la pela primeira vez. É isso que você é, Maria. Uma moça que precisava de ajuda e não recebeu. O resto é conversa fiada de gente que não tem o que fazer. Maria sentiu um nó na garganta. Ninguém nunca tinha falado dela desse jeito. Como se ela fosse uma pessoa de verdade, digna de compaixão, digna de ajuda. Era sempre o contrário. Sempre a lembrando do erro, da falha moral, da vergonha. Mesmo assim, ela insistiu, a voz saindo fraca. O senhor não me conhece. Não sabe se eu presto ou não. Ninguém conhece ninguém de verdade no começo. Antônio respondeu, voltando a atenção para a estrada. A gente só descobre quem a pessoa é com o tempo. Mas uma coisa eu já sei sobre você, Maria das Dores. O quê? Que você é forte. Mulher que aguenta o que você tá aguentando e ainda fica de pé não é mulher fraca. É mulher de fibra. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, escorrendo pelo rosto de Maria enquanto ela olhava para a frente. Ela não limpou, deixou que caíssem, que molhassem o colo do vestido. Eram lágrimas diferentes das que ela tinha chorado nos últimos meses. Não eram lágrimas de desespero ou vergonha. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma emoção tão grande que não cabia dentro do peito. Você conseguiria viver nessa época, enfrentando tanto julgamento? Deixe seu like se está emocionado com essa história. Quando chegaram à fazenda Santa Rita, o sol já estava alto. Era uma propriedade grande, bem cuidada, com casa principal de 2 andares, pintada de branco, varanda ampla com colunas de madeira, jardim na frente com roseiras e jabuticabeiras. Havia um rancho grande para os peões, um curral bem construído, galinheiro, chiqueiro, tudo organizado e limpo. Maria olhou ao redor impressionada. Antônio Caetano não era apenas um fazendeiro. Era um homem de posses. Ele parou a carroça em frente a uma casinha de taipa, nos fundos da propriedade, afastada da casa principal. Era pequena, mas sólida, com telhado de telha, porta e janela de madeira, uma varandinha na frente. Não era luxo, mas comparado ao quartinho miserável onde Maria tinha dormido nos últimos meses, aquilo parecia um palácio. Essa é a casa que falei, Antônio disse, descendo da carroça. Morava um casal de empregados aqui, mas eles se mudaram para a cidade mês passado. Tá vazia desde então. Ele ajudou Maria a descer e abriu a porta da casa. Dentro tinha uma salinha pequena com mesa e 2 cadeiras, um quartinho com uma cama simples, mais limpa, uma cozinhinha com fogão a lenha. Tudo muito básico, mas tudo limpo, organizado, digno. Amanhã eu trago o colchão novo, Antônio disse, olhando ao redor. Esse aqui tá velho, e precisa de cobertor, panela, prato, essas coisas. Vou providenciar. Maria estava parada no meio da salinha, olhando ao redor, como se não acreditasse no que estava vendo. Um lugar só dela. Um lugar onde não teria que dividir espaço com gente que a desprezava. Onde não seria acordada com xingamentos. Onde poderia respirar sem sentir o peso do julgamento constante. Seu Antônio, ela disse, a voz trêmula. Eu não sei como agradecer. Eu não sei como. Não precisa agradecer nada, ele disse.
tirando o chapéu e passando a mão pelo cabelo. Você vai trabalhar, vai ganhar sua comida. Não é favor, é trabalho honesto. Mas o que eu vou fazer? Grávida desse jeito, eu não aguento trabalho pesado. Tem galinha para tratar, horta para cuidar, tem roupa para lavar. Coisa leve. E quando o menino nascer, você fica só com ele por um tempo, até se recuperar. Depois a gente vê. Maria assentiu, ainda tentando processar tudo aquilo. Era bom demais para ser verdade. Tinha que ter alguma coisa por trás, alguma intenção escondida. Homem não ajudava a mulher de graça. Todo mundo sabia disso. Mas quando ela olhou para Antônio, tudo que viu naqueles olhos escuros foi cansaço e uma tristeza antiga que ela reconhecia bem demais. Seu Antônio, ela perguntou antes de conseguir se controlar. Posso perguntar uma coisa? Ele colocou o chapéu de volta na cabeça. Pode. Por que o senhor perdeu sua esposa e o filho? O silêncio que se seguiu foi pesado. Antônio ficou parado ali, de pé, no meio daquela casinha simples, e Maria viu a dor passar por seu rosto como uma sombra. Por um momento, ela achou que ele fosse mandar ela cuidar da própria vida, que tinha feito uma pergunta que não devia. Mas então ele suspirou fundo e falou, a voz ainda mais rouca que o normal. Minha esposa morreu de febre no parto. O menino veio morto. Faz 3 anos. Sinto muito, Maria sussurrou, sentindo as próprias lágrimas voltarem. É, Antônio disse simplesmente. Eu também. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Tem comida na cozinha da casa grande. Pode ir lá pegar o que precisar. A dona Inês, minha cozinheira, já tá sabendo que você chegou. Ela pode ser meio ranzinza, mas não é má pessoa. Só não deixa ninguém roubar comida dela. Maria deu um sorriso fraco. Vou me lembrar disso. Antônio assentiu e saiu, fechando a porta devagar atrás de si. Maria ficou sozinha naquela casa, no silêncio, e finalmente permitiu que o choro viesse forte. Mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de gratidão, de uma esperança frágil que começava a brotar no meio de tanta dor. Ela colocou as mãos na barriga e sussurrou para o filho que carregava. A gente vai ficar bem. Eu prometo que a gente vai ficar bem. Lá fora, Antônio Peitano subiu na carroça e ficou parado ali por um longo momento, olhando para aquela casinha pequena onde Maria das Dores tentava começar de novo. Ele apertou as rédeas com força, sentindo o peso de 3 anos de solidão e culpa pressionando o seu peito como uma pedra. Ele não tinha contado a verdade completa para ela. Não tinha dito que sua esposa, Teresa, tinha morrido sozinha enquanto ele estava na cidade vendendo café. Porque ele tinha achado mais importante fechar negócio que ficar em casa com a mulher grávida. Não tinha dito que quando chegou em casa já era tarde demais, que tinha encontrado Teresa fria na cama, o bebê morto ainda preso ao cordão umbilical. Não tinha dito que a parteira velha do vilarejo tinha chorado e dito: se o senhor tivesse estado aqui, seu Antônio, talvez eu tivesse conseguido salvar pelo menos o menino, mas sozinha eu não pude fazer nada. Essas palavras o perseguiam todas as noites. Se o senhor tivesse estado aqui, como se fosse sua culpa. E era. Antônio sabia que era. Ele tinha colocado dinheiro acima da vida da própria esposa e do próprio filho. E agora, os dois estavam mortos, enterrados no cemitério do vilarejo, e ele estava vivo carregando uma culpa que nunca ia embora. Por isso, ele não podia deixar Maria das Dores cair. Por isso, ele não podia virar as costas para aquela moça grávida que ninguém ajudava. Porque talvez, só talvez, se ele conseguisse salvar aquela vida, salvar aquela criança, a culpa pesaria um pouco menos. Talvez Deus o perdoasse pelo que ele não tinha feito por Teresa e pelo filho que nunca chegou a segurar no colo. Antônio estalou a língua e os cavalos se puseram em movimento, levando-o de volta para a casa grande, para aquele casarão vazio onde ele morava sozinho há 3 anos, rodeado de móveis que Teresa tinha escolhido
e de silêncios que nunca terminavam. Os dias foram passando e Maria foi se adaptando à nova rotina. Ela acordava cedo, tratava das galinhas, colhia ovos, cuidava da pequena horta atrás da casa. Dona Inês, a cozinheira da casa grande, era realmente ranzinza, como Antônio tinha avisado, mas não era cruel. Ela resmungava, reclamava que Maria não sabia fazer as coisas direito, mas sempre deixava um prato de comida quentinha, separado, sempre com um pedaço de carne a mais, um pouco de doce de leite, coisas que Maria não comia há meses. Antônio aparecia todo dia, às vezes só de passagem, checando se estava tudo bem, se Maria precisava de alguma coisa. Outras vezes ele ficava mais tempo, consertando uma tábua solta da varanda, trazendo lenha para o fogão. Uma vez até trouxe um baú velho cheio de roupas que tinham sido da esposa dele. Teresa era magrinha que nem você, ele disse sem olhar para Maria, deixando o baú na sala. Talvez sirva, e tem roupa de bebê também, lá no fundo. Nunca foi usada. Maria abriu o baú com as mãos trêmulas e encontrou vestidos simples, mas bem feitos. Alguns bem conservados, cheirando a alfazema, e no fundo, como ele tinha dito, roupinhas minúsculas de bebê, ainda com as etiquetas, nunca usadas. Camisolinhas brancas, mantinhas de crochê, um paninho bordado com o nome Pedro em linha azul. Ela sentiu um aperto no coração. Pedro, o nome do filho que Antônio tinha perdido. A criança que nunca tinha chegado a usar aquelas roupas que alguém, provavelmente a própria Teresa, tinha preparado com tanto carinho. Seu Antônio, ela chamou, mas ele já estava saindo da casa, as costas curvadas, os ombros pesados. Usa o que servir, ele disse sem se virar. Não adianta ficar guardando, e saiu, deixando Maria sozinha com aquele baú cheio de memórias que não eram dela, de uma dor que ela podia sentir só de tocar naquelas roupas delicadas. Ela pegou a mantinha de crochê, passou os dedos pelos pontos perfeitos e chorou. Chorou por Teresa, que tinha morrido esperando segurar o filho nos braços. Chorou por Pedro, que nunca tinha respirado, e chorou por Antônio, que carregava sozinho o peso daquela perda. Naquela noite, Maria começou a fazer algo que não fazia desde que tinha descoberto a gravidez. Ela rezou. Ajoelhou-se ao lado da cama, segurando o terço da avó, e rezou por Antônio Caetano, por Teresa, por Pedro. Rezou para que Deus aliviasse a dor daquele homem que tinha sido tão bom com ela sem pedir nada em troca. Rezou para que o filho dela nascesse saudável, forte, para que ela conseguisse ser a mãe que Teresa nunca teve chance de ser. E pela primeira vez em muito tempo, Maria das Dores dormiu em paz. Os dias se transformaram em semanas. Maria e Antônio desenvolveram uma rotina estranha, silenciosa, mas confortável. Ele aparecia toda manhã para verificar se estava tudo bem, sempre trazendo algo: um pedaço de rapadura, um queijo fresco, lenha para o fogão. Ela agradecia com timidez, ainda não acostumada com tanta gentileza. Eles trocavam poucas palavras, mas as palavras não eram necessárias. Havia um entendimento silencioso entre dois corações quebrados que se reconheciam. Uma tarde, Maria estava estendendo roupa no varal quando ouviu o barulho de cavalos se aproximando. Eram 3 homens desconhecidos, peões de alguma fazenda vizinha, pelo jeito das roupas. Eles pararam perto da casinha, e um deles, um rapaz novo de sorriso torto, desceu do cavalo e se aproximou. Boa tarde, moça. É você a nova agregada do seu Antônio? Maria sentiu um arrepio de desconforto. Havia algo no jeito que ele falou, no modo que olhava para ela, que não era respeitoso. Sou eu. Posso ajudar? Ah, acho que pode sim. O rapaz se aproximou mais e os outros 2 riram. A gente tá fazendo uma aposta aqui. Quanto tempo você acha que vai demorar para virar a nova dona da fazenda? Aposto que assim que o menino nascer, seu Antônio casa com você. É o jeitinho, né?
Viúvo sozinho, moça bonita grávida morando na porta dele. Os outros dois riram mais alto. Maria sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. Vocês estão enganados, ela disse, a voz tremendo. O trabalho honesto, só isso. Trabalho honesto? O rapaz deu uma gargalhada cínica. Moça, todo mundo sabe o tipo de trabalho que mulher grávida e sozinha faz para homem rico. Não precisa fingir que... Chega! A voz de Antônio cortou o ar como um trovão. Ele tinha aparecido do nada, vindo dos pastos, e agora estava ali, de pé entre Maria e os três homens, com uma expressão no rosto que fazia até o rapaz atrevido dar um passo para trás. Vocês vão sair da minha propriedade agora, Antônio disse, a voz baixa e perigosa. E se eu souber que vocês andaram espalhando esse tipo de conversa por aí, eu vou pessoalmente na fazenda onde vocês trabalham e falo com o patrão de vocês. E aí a gente vai ver quem fica sem emprego. O rapaz do sorriso torto tentou manter a pose. A gente só estava brincando, seu Antônio. Não precisa levar para o lado pessoal. Saiam, agora. Não teve discussão. Os três montaram nos cavalos e saíram em disparada, deixando uma nuvem de poeira vermelha para trás. Maria estava tremendo, as mãos ainda segurando um lençol que tinha acabado de estender. Antônio se virou para ela, e a raiva que estava no rosto dele foi substituída por preocupação. Você tá bem? Maria assentiu, mas as lágrimas já estavam caindo. Desculpa por causar problema para o senhor. Eu sabia que iam falar, que iam pensar coisas. Mas, Maria, Antônio deu um passo à frente e pela primeira vez colocou a mão no ombro dela. Foi um toque leve, quase receoso, mas firme o suficiente para que ela sentisse. Você não causou problema nenhum. Gente ignorante é que causa problema, e eu não ligo para o que falam. Mas o senhor devia ligar, Maria insistiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. O senhor tem reputação a zelar. Eu não valho isso. Quem disse que você não vale? A voz de Antônio saiu mais alta que o normal, quase zangada. Quem foi que colocou na sua cabeça que você não vale nada, Maria? Foi sua mãe? Foi o pai do menino? Foi toda essa gente que fica julgando sem saber de nada? Maria não conseguiu responder. Só chorava, soluçava, enquanto toda a dor dos últimos meses saía de uma vez só. Você vale sim, Antônio disse. E agora sua voz estava mais suave, mais quebrada. Você vale porque é gente, porque tá tentando, porque não desistiu mesmo com o mundo inteiro contra você. E se alguém não enxerga isso, o problema é deles, não seu. E então, num gesto que surpreendeu os dois, Antônio puxou Maria para um abraço. Não foi um abraço romântico ou carregado de segundas intenções. Foi o abraço de alguém que entendia a dor. Alguém que sabia o que era carregar um fardo pesado demais sozinho. Maria se deixou ficar ali, o rosto pressionado contra o peito largo dele, sentindo o cheiro de terra e suor honesto, ouvindo o coração dele bater forte e constante. E naquele momento, pela primeira vez desde que tudo tinha desmoronado na sua vida, Maria das Dores se sentiu segura. Mas o que eles não sabiam era que aquele momento de paz estava prestes a ser destruído, porque naquela mesma noite, na vila, os três peões contariam para todo mundo o que tinham visto. E a fofoca se espalharia como fogo em pasto seco, e em 3 dias ela chegaria aos ouvidos de alguém que Maria jamais imaginaria encontrar de novo. João Batista, o pai do seu filho, o homem que a tinha abandonado. E ele estava voltando. O trovão ribombou na serra 3 noites depois, anunciando mais uma tempestade. Maria estava na cozinha, preparando chá de erva cidreira, quando ouviu o barulho de cavalos no terreiro. Era tarde, quase 10 da noite. Ninguém viajava àquela hora, não sem um motivo muito bom. Seu coração acelerou sem que ela soubesse direito por quê. Alguma coisa no ar, no modo como os cavalos relinchavam nervosos, no jeito que o vento tinha mudado de direção, deixava um gosto amargo na boca. Ela se aproximou da janela e espiou por entre as frestas.
3 homens desmontavam em frente à casa grande. Não conseguia ver os rostos na escuridão, mas um deles era alto, tinha os ombros largos e um jeito de andar que fez o sangue de Maria gelar nas veias. Ela conhecia aquele andar, tinha visto aquele andar milhares de vezes quando ainda acreditava em promessas e juramentos. João Batista. As pernas de Maria fraquejaram, e ela teve que se apoiar na parede para não cair. Não podia ser. Ele não podia estar ali. Ele tinha sumido, tinha desaparecido, tinha deixado claro que não queria saber dela nem da criança. Por que voltaria agora? Porque justamente agora. A porta da casa grande se abriu e Antônio apareceu na varanda, uma lamparina na mão. Maria viu os homens conversarem com ele. Viu Antônio ficar tenso. Viu quando ele apontou na direção da casinha onde ela morava. O coração dela batia tão forte que doía. João Batista virou a cabeça na direção que Antônio apontava. E mesmo com a distância e a escuridão, Maria sentiu o peso daquele olhar. Ele estava vindo na direção dela. Maria trancou a porta com as mãos tremendo tanto que quase não conseguiu girar a chave. Encostou-se na madeira, a respiração acelerada, o pânico tomando conta. O bebê chutou forte dentro dela, como se sentisse o medo da mãe. Ela colocou as mãos na barriga, tentando se acalmar, tentando pensar, mas o terror era maior que qualquer lógica. As batidas na porta vieram fortes, impacientes. Maria, Maria, eu sei que você tá aí dentro. Abre essa porta. A voz dele. Aquela voz que tinha sussurrado promessas de amor eterno, que tinha jurado nunca abandoná-la, que tinha mentido. Vai embora, João Batista, Maria gritou, a voz saindo estridente de medo e raiva. Você não tem nada que fazer aqui. Tenho sim, esse filho é meu. Você não pode ficar morando com outro homem carregando filho meu. Você não quis saber desse filho, você sumiu, você me deixou sozinha. Eu voltei, não voltei? Tô aqui agora. Abre essa porta, Maria. A gente precisa conversar. Não, vai embora. Um estrondo. João Batista tinha chutado a porta. A madeira velha tremeu, mas resistiu. Outro chute. Depois outro. Maria recuou, tropeçando na própria saia. O terror tomando conta completamente. Ele ia arrombar a porta. Ia entrar. E então o que ele faria? A obrigaria a ir embora com ele? Levaria a criança quando nascesse? Machucaria ela? O terceiro chute foi tão forte que a fechadura cedeu. A porta se escancarou e João Batista entrou, enchendo o espaço pequeno da casinha com sua presença. Ele não tinha mudado muito. Ainda era bonito do jeito que tinha sido quando Maria se apaixonara por ele. Cabelos escuros, olhos claros, um sorriso que enganava. Mas agora, ela via o que não tinha visto antes. A crueldade no canto da boca. A frieza no fundo do olhar. O egoísmo em cada linha daquele rosto. Finalmente, ele disse, dando um passo na direção dela. Você ficou maluca, Maria? Me fazendo gritar feito doido aí fora? Sai da minha casa! Maria gritou, procurando alguma coisa. Qualquer coisa para se defender. Seus dedos encontraram o cabo de uma frigideira pendurada na parede. Ela a segurou com as 2 mãos, erguendo-a na frente dela como uma arma. Saia ou eu grito, seu Antônio vai ouvir. João Batista deu uma risada seca. Seu Antônio. É assim que se chama ele agora? Seu Antônio? Ele cuspiu as palavras com veneno. Mal eu viro as costas e você já arranja outro trouxa para te sustentar. Sempre soube que você era esperta, mas não achei que fosse tão rápida. Não é nada disso. Ele me deu trabalho honesto. Me tirou de onde eu estava sendo maltratada. Trabalho honesto, João Batista riu mais alto. Qual trabalho, Maria? Você tá grávida de 8 meses. Que tipo de trabalho você faz pro fazendeiro viúvo, hein? Me conta. As lágrimas queimavam os olhos de Maria, mas ela não deixou que caíssem. Não ia chorar na frente dele. Nunca mais ia chorar por causa dele. Você não tem direito de vir aqui me julgar. Você me abandonou, me deixou sem nada, sem família,
sem dinheiro, sem lugar para morar, e agora vem aqui fingir que se importa. Eu me importo sim. É meu filho que tá aí na sua barriga. Agora é seu filho? Quando eu contei que estava grávida, você disse que não era problema seu. Disse que eu que me virasse, que você tinha mulher e filhos para cuidar. João Batista cerrou os punhos. Eu tava com raiva, tava assustado. Mas pensei melhor. Vim buscar você. Buscar eu pra quê? Pra me esconder em algum canto como amante? Pra ver o filho escondido da sua mulher? Pra me usar quando der vontade e depois me jogar fora de novo? Cuidado com o que fala, Maria. A voz dele tinha ficado perigosa. Eu tô sendo bom. Tô te dando uma chance, mas minha paciência tem limite. Eu não quero sua chance. Quero que você saia da minha vida. Foi tão rápido que Maria nem teve tempo de reagir. João Batista atravessou a distância que o separava em 2 passadas e arrancou a frigideira da mão dela, jogando-a no chão com um estrondo. Depois a segurou pelos braços, apertando forte, os dedos cravando na carne. Você é minha, entendeu? Ele sibilou perto do rosto dela, o hálito cheirando a cachaça. Você sempre foi minha, e esse filho é meu. Eu decido o que acontece, não você. Me solta. Tá me machucando. Vou te machucar muito mais se você não parar de me desafiar. Ele a sacudiu e Maria sentiu uma dor aguda no braço onde ele apertava. Você vai comigo agora. Vamos embora dessa fazenda. E se o velho tentar impedir, pior pra ele. Eu não vou a lugar nenhum com você. A voz veio da porta, fria, controlada, mortal. Antônio Caetano estava parado na entrada e na mão direita ele segurava uma espingarda. João Batista soltou Maria imediatamente, dando um passo para trás. Mas a arrogância não tinha saído completamente do rosto dele. Isso não é da sua conta, velho. É assunto entre eu e ela. Se torna da minha conta quando você invade minha propriedade, arromba a porta de uma casa que é minha e põe a mão numa mulher que trabalha para mim. Antônio não ergueu a espingarda, mas todos sabiam que podia fazê-lo a qualquer momento. Você tem 10 segundos para sair daqui. Ela tá carregando filho meu, filho que você abandonou. A voz de Antônio era como gelo. Todo mundo sabe o que você fez, João Batista. Todo mundo sabe que você deixou ela sozinha, que sua mulher mandou capangas atrás dela para expulsar de onde estava morando. Você não é pai. Você é covarde. O rosto de João Batista ficou vermelho de raiva. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Eu sou o homem com a espingarda. Antônio deu um passo para dentro da casa. E você é o homem que vai embora agora. Ou vai sair carregado. Comentários. Justiça por Maria. Você sentiria coragem de enfrentar alguém assim? Qual parte dessa história mais te tocou até agora? Por um momento tenso, ninguém se mexeu. João Batista olhava para Antônio, calculando as chances. Os 2 outros homens que tinham vindo com ele apareceram atrás de Antônio na porta, mas ao verem a espingarda, ficaram parados, sem saber o que fazer. Isso não acabou, João Batista disse finalmente, cuspindo as palavras. Eu volto, e quando eu voltar, vai ser com a polícia. Você não pode me impedir de ver meu filho. O filho que você não quis? O filho que você negou? Antônio deu um sorriso amargo. Boa sorte explicando isso pro delegado. E boa sorte explicando para sua mulher onde você estava essa noite. João Batista cerrou os punhos, a raiva pulsando em cada músculo do corpo. Mas ele não era idiota. Não ia enfrentar um homem armado. Não ali. Então ele cuspiu no chão, lançou um último olhar cheio de ódio para Maria e saiu, empurrando os 2 comparsas na frente dele. O som dos cavalos se afastando foi a coisa mais bonita que Maria tinha ouvido em muito tempo. Suas pernas cederam e ela desabou no chão, soluçando descontroladamente. Antônio largou a espingarda encostada na parede e se ajoelhou ao lado dela, sem tocá-la, apenas ficando ali, presente, sólido, seguro. Ele foi embora. Antônio disse baixinho. Não vai voltar. Homem como ele é corajoso só com mulher indefesa. Na frente de outro homem, some igual fumaça.
Ele disse que vai voltar com a polícia. Maria soluçou. Vai tentar tirar meu filho de mim quando nascer. Não vai, não. Antônio passou a mão pela própria nuca, cansado. Ele não quer filho. Ele quer poder. Quer provar que pode mandar em você. Mas isso não vai acontecer enquanto eu estiver respirando. Maria ergueu os olhos vermelhos de tanto chorar e olhou para aquele homem que tinha aparecido na sua vida como um anjo caído do céu. Por que o senhor faz isso por mim? Por que se arrisca desse jeito? Antônio ficou em silêncio por um longo momento, o olhar perdido em algum lugar distante. Quando falou, sua voz estava carregada de uma dor tão profunda que Maria sentiu no próprio peito. Porque eu não salvei minha esposa quando ela precisou. Não estava lá quando ela mais precisava de mim. E vivo todo dia com isso na consciência. Ele finalmente olhou para Maria, e havia lágrimas naqueles olhos escuros. Mas eu posso salvar você. Posso fazer diferente dessa vez. E talvez, só talvez, isso faça valer alguma coisa. Seu Antônio, Maria estendeu a mão e pela primeira vez foi ela quem tocou ele. Segurou a mão calejada dele entre as suas, sentindo as cicatrizes, os calos, a força. O senhor já fez valer. Já fez muita diferença. Pro meu filho e pra mim. Antônio apertou a mão dela de volta, e os dois ficaram ali, ajoelhados no chão daquela casinha simples. Dois corações quebrados que tinham encontrado consolo um no outro, sem nem procurar. Mas a noite ainda não tinha terminado, porque do lado de fora, escondido entre as árvores, João Batista observava a casa com um ódio que queimava mais forte que qualquer fogo. Ele não ia desistir. Não ia deixar aquele fazendeiro velho ficar com o que era dele. E se não podia ter Maria pela bondade, teria pela força. Na manhã seguinte, Maria acordou com o cheiro de fumaça. No começo, achou que era só Dona Inês acendendo o fogão a lenha na cozinha da casa grande. Mas o cheiro estava forte demais, carregado demais. Ela abriu os olhos e viu a luz alaranjada dançando nas paredes. Luz de fogo. Saltou da cama num pulo, o coração já disparado, e correu até a janela. O que viu fez seu sangue gelar. O rancho dos peões estava em chamas. Fogo alto, lambendo as paredes de madeira, consumindo tudo. E o vento soprava na direção da casa grande. Se não apagassem logo, o fogo alcançaria a casa principal, depois o curral, depois tudo. Maria abriu a porta e saiu correndo o mais rápido que a barriga de 8 meses permitia. No terreiro já havia movimento. Antônio gritava ordens. Peões corriam com baldes de água. Dona Inês berrava algo que Maria não conseguiu entender no meio do caos. A fumaça subia preta e densa, escurecendo o céu que começava a clarear. Maria, volta pra dentro! Antônio gritou quando a viu. Sai daqui! Mas Maria não ia ficar parada enquanto tudo queimava. Ela correu até o poço, pegou um balde e começou a encher de água. Era pesado, pesado demais para ela, mas não importava. Tinha que ajudar, tinha que fazer alguma coisa. Foi quando ela ouviu o grito. Tem alguém lá dentro, tem gente presa no rancho. O mundo parou. Maria largou o balde e olhou para as chamas. Através da fumaça, conseguiu ver uma silhueta na janela do rancho, batendo no vidro, gritando por socorro. Era Chico, o peão mais novo, um rapaz de apenas 16 anos que tinha começado a trabalhar ali semana passada. Antônio viu também. E sem pensar duas vezes, começou a correr na direção do rancho em chamas. Não! Maria gritou. Seu Antônio, não! O fogo tá muito forte. Mas ele não ouviu. Ou ouviu e não se importou. Ele encharcou um pano na água do poço, cobriu a cabeça e o rosto, e mergulhou dentro da fumaça e do fogo, como se estivesse mergulhando em água. Maria ficou parada ali, as mãos na barriga, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Os segundos se arrastavam como horas. A fumaça estava tão densa que ela não via nada. Não via Antônio,
Não via o menino. Não via nada além de fogo e cinzas. E então, como uma aparição saída do inferno, Antônio emergiu da fumaça carregando Chico nos ombros. Os dois estavam cobertos de fuligem, tossindo, cambaleando, mas vivos. Vivos. Os peões correram para ajudar, pegando Chico dos ombros de Antônio, levando-o para longe do fogo. Antônio caiu de joelhos no chão, tossindo violentamente, a fumaça saindo dos pulmões em golfadas dolorosas. Maria correu até ele, ignorando as pontadas na barriga, ignorando tudo que não fosse aquele homem que tinha arriscado a própria vida para salvar outra. Seu Antônio, olha para mim! Ele ergueu os olhos. Estavam vermelhos, lacrimejantes, mas vivos. Tão vivos. O menino, ele conseguiu dizer entre tosses. O menino tá bem? Tá sim. Graças a Deus e a Senhor. Tá sim. Antônio assentiu, ainda tossindo, e se deixou cair sentado no chão. Maria se ajoelhou ao lado dele, passando as mãos pelo rosto sujo dele, verificando se havia queimaduras, ferimentos. Ele pegou as mãos dela, segurando firme, e os dois ficaram ali, enquanto ao redor o caos continuava. Gente gritando, água sendo jogada, o fogo finalmente começando a ceder. Foi Dona Inês quem encontrou. No meio dos escombros ainda fumegantes, horas depois, quando o fogo tinha sido controlado, ela achou um pano encharcado de querosene, jogado perto da parede externa do rancho, e marcas de ferradura fresca na lama próxima. Alguém tinha incendiado o rancho de propósito. Alguém que tinha vindo a cavalo durante a madrugada. Antônio olhou para aquele pano, para aquelas marcas, e sua expressão ficou de pedra. João Batista, ele disse baixinho, mas todos ouviram. Foi ele. Maria sentiu as pernas fraquejarem novamente. Meu Deus, ele tentou matar. Ele tentou me assustar, me fazer desistir de proteger você. Antônio ergueu os olhos e havia uma determinação de ferro ali. Mas conseguiu foi o contrário. Naquela tarde, Antônio montou em seu cavalo e foi até a cidade. Voltou 3 horas depois com o delegado, um homem barrigudo de bigode grisalho que ouvia tudo com expressão grave. Antônio contou sobre João Batista, sobre a invasão da noite anterior, sobre as ameaças. Maria, tremendo, confirmou tudo. O delegado anotou tudo num caderninho surrado. Vou mandar buscar ele para prestar esclarecimentos, o delegado disse. Mas sem prova de que foi ele que botou fogo, vai ser difícil prender. E as marcas de ferradura? E o pano com querosene? Não prova que foi ele especificamente. Podia ser qualquer um. Antônio cerrou os punhos, a frustração clara no rosto. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Maria deu um passo à frente. Eu tenho prova, ela disse, a voz tremendo, mas firme. Todos olharam para ela. Antônio franziu a testa. Que prova, Maria? Ela respirou fundo, colocando a mão na barriga como se buscasse força ali. Eu tenho cartas. Cartas que João Batista escreveu para mim quando a gente ainda estava junto. Cartas onde ele fala sobre mim, sobre o bebê, sobre coisas que ele fez. O que tipo de coisas? O delegado perguntou, o lápis já preparado para anotar. Maria hesitou. Era sua última carta na manga. A última coisa que tinha guardado daquele tempo. Não por amor, mas como prova de que ela não estava mentindo, de que não era ela a vilã da história. Ela tinha guardado aquelas cartas escondidas no fundo da trouxinha, esperando nunca precisar usá-las. Mas agora não tinha escolha. Ele escreve que a mulher dele nunca pode saber de mim, que se ela descobrisse, ele perderia tudo, e que se eu contasse para alguém, ele me faria se arrepender. Ele me ameaçou por escrito, delegado, mais de uma vez. O delegado se inclinou para a frente, interessado. E onde essas cartas estão? Guardadas. Posso buscar agora. Busca. Maria entrou na casinha com as pernas trêmulas. Foi até o quarto.
Puxou a trouxinha de debaixo da cama e revirou tudo até encontrar o envelope amarelado amarrado com barbante. Eram 7 cartas ao todo, escritas pela própria mão de João Batista, com data, assinatura, tudo. Ela tinha guardado como prova de que tinha havido amor, de que ela não tinha inventado nada. Agora essas cartas serviriam para outra coisa, para a justiça. Ela voltou para fora e entregou as cartas ao delegado. Ele as abriu uma por uma, lendo em silêncio, a expressão ficando cada vez mais séria. Quando terminou, olhou para Maria com algo parecido com respeito. Isso aqui é evidência, evidência boa. Com essas cartas, mais o testemunho do seu Antônio sobre a invasão de ontem, mais o incêndio de hoje, dá para fazer um caso forte contra ele. Ele vai ser preso? Maria perguntou, a voz pequena, quase sem acreditar. Se eu conseguir provar que foi ele no incêndio, sim. E essas cartas ajudam a estabelecer motivo. Vou levar isso para a promotoria hoje mesmo. Quando o delegado foi embora levando as cartas, Maria sentiu como se um peso imenso tivesse sido tirado dos ombros. Ela se virou para Antônio e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Acabou? Ela perguntou. Antônio colocou a mão no ombro dela, gentil, protetor. Ainda não, mas está chegando perto. 3 dias depois, João Batista foi preso. A ferradura do cavalo dele batia exatamente com as marcas encontradas na lama perto do rancho incendiado. Um dos homens que tinha vindo com ele na noite da invasão, com medo de ser preso também, confessou que João Batista tinha dito que ia dar um susto no fazendeiro. E com as cartas de Maria, a promotoria tinha evidência suficiente de ameaça, invasão e suspeita de incêndio criminoso. João Batista foi levado para a cadeia de Poços de Caldas algemado, gritando que era tudo mentira, que estava sendo perseguido. Mas ninguém acreditou nele. A verdade tinha finalmente vindo à tona. E a verdade, por mais que demore, sempre vem. Na noite em que souberam da prisão, Maria e Antônio sentaram na varanda da casinha dela, olhando as estrelas em silêncio. O cheiro de café florescendo vinha dos morros, misturado com o aroma de terra molhada. Era uma noite bonita, tranquila, como se o mundo tivesse finalmente decidido dar um respiro. Obrigada, Maria disse baixinho. Por tudo. Por me tirar do barro, por me defender, por arriscar sua vida, por me dar uma chance quando ninguém mais deu. Antônio ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos nas estrelas. Quando falou, sua voz estava rouca de emoção. Sabe, Maria, quando Teresa morreu, eu pensei que minha vida tinha acabado também. Achei que nunca mais ia sentir nada além de culpa e vazio. Mas aí, você apareceu, caída naquele barro, grávida e sozinha. E de algum jeito, sem querer, você me deu uma razão para continuar. Me deu uma chance de fazer direito o que eu tinha feito errado. Maria sentiu as lágrimas descerem, quentes e silenciosas. O senhor não fez nada errado. O senhor é um homem bom. Eu não fui bom com quem mais precisava. Mas estou tentando ser melhor agora, por causa de você, por causa desse menino que vai nascer. Ele finalmente olhou para ela, e havia algo diferente naqueles olhos. Algo que parecia com paz. Obrigado por me deixar fazer parte disso, por me deixar ajudar. Maria segurou a mão dele, entrelaçando os dedos. Nós ajudamos um ao outro. E ali, naquela varanda simples sob o céu estrelado do interior de Minas, 2 corações quebrados começaram a se curar. Devagar, aos poucos, mas verdadeiramente. Porque às vezes a redenção não vem de grandes gestos ou palavras bonitas. Vem de pequenos atos de bondade, repetidos dia após dia. Vem de estar presente quando alguém precisa. Vem de ter coragem de estender a mão para quem está caído, mesmo quando o mundo inteiro vira as costas. E vem de perdoar o outro, perdoar a si mesmo, e deixar que o amor, não o amor romântico de contos de fadas,
mas o amor verdadeiro nascido da compaixão e da dor compartilhada. Cure as feridas que ninguém mais consegue ver. A tempestade tinha passado. O fogo tinha sido apagado. A verdade tinha vencido. Mas a jornada ainda não tinha terminado. Porque em uma semana, na primeira lua cheia de agosto, o filho de Maria das Dores viria ao mundo. E Antônio Caetano estaria lá, do começo ao fim, como tinha prometido, como sempre deveria ter estado. E é o que fazemos depois que estamos de pé de novo. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais narrativas emocionantes do interior brasileiro. Compartilhe esta história com alguém que precisa acreditar em segundas chances. E nos comentários conte o que você achou da jornada de Maria, Antônio e Pedro. Clique no próximo vídeo para conhecer outra história incrível de superação, amor e redenção do Brasil profundo.